Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora no item 6 da lição 2, rebelião no reino de Henrique IV. Lembre-se que Henrique IV é aquele imperador, ele tem um governo longo, ele teve problema com o Papa Gregório, chamado de o Grande, ok? E foi excluído, tá bom? Urbano, ele está agora nas guerras lá por Jerusalém, ok? Conquistou Jerusalém. Então vamos agora ver ainda resultado daquela exclusão do Papa, ok? Porque para a população, para essa crença católica, a exclusão do Papa significava que o rei não era mais o representante de Deus, porque eles acreditavam nisso, o rei era o representante de Deus, ok? Bom, então, 1104 da era cristã, a Igreja Católica conquistou Jerusalém. Henrique teve um reinado longo e os seus problemas com o Papa em um período da história que o papado crescia em poder lhe gerou muitos problemas. Bom, eu coloco aí agora para vocês uma citação do historiador Justo Gonzalez, que é uma obra conceituada sobre a história da igreja. Ele nos diz o seguinte: o golpe fatal e inesperado veio em fins de 1104, quando Henrique, seu segundo filho, ou seja, esse seria o Henrique V, né? Ok? Filho do Henrique IV. Quando esse Henrique V, seu segundo filho, seguiu o exemplo do seu irmão Conrado e se rebelou, dizendo que lhe era impossível obedecer a um soberano excomungado. E uma parte do povo vai se juntar a ele, porque vai dizer, não, nós precisamos de um rei que seja um representante de Deus aqui, ele está reinando sobre o reino de Deus. Não pode o soberano do reino de Deus estar excomungado, mas Henrique estava excomungado pelo Papa, né? Pai e filho se declararam guerra, e ao redor de cada um deles se reuniu um exército, né? O filho dizia que assim que seu pai se submetesse à autoridade papal e a excomunhão fosse revogada, sua rebelião terminaria. Várias vezes os dois contendentes se entrevistaram e por fim o rebelde, através de uma artimanha, se apossou da pessoa de seu pai e o fez prisioneiro. Nesse período, irmão, só para vocês saberem, haviam dois papas. Havia um papa, né, que o imperador Henrique IV havia colocado como papa, e o outro papa que era o que os bispos lá de Roma tinham colocado. Urbano não era o papa de Henrique IV, né? O texto prossegue. A dieta do império se reuniu, elegeu Henrique V rei e enviou uma embaixada a Roma para conversar com o Papa sobre o fim das hostilidades. Mas Henrique IV escapou e logo contou com numerosos seguidores. Os dois exércitos se preparavam para a batalha quando o velho imperador morreu, depois de quase meio século de turbulento reinado. A morte de Henrique IV, porém, não pôs fim à contenda entre o papado e o império. A questão das investiduras, lembre-se, a questão das investiduras era que o imperador ele queria escolher os bispos e os arcebispos. Assim ele conseguia dominar, até as pessoas queriam eleger o Papa, ok? Então a questão das investiduras não era tão fácil de resolver, pois nela entravam em conflito os interesses dos imperadores com os ideais dos reformadores. O jovem Henrique não tardou em nomear bispos com a mesma liberdade com que o seu pai o tinha feito. Pascoal, que era o papa dessa época, né? Ele foi papa de 1099 a 1118, reuniu um sínodo
em que, por um lado, lamentava os conflitos do reinado passado e aceitava como válidas as nomeações que tinham sido feitas até então com investidura leiga, sempre e quando não houvesse mancha de simonia. Bom, lembrando que a simonia era a compra de cargo. Alguém chegava para o imperador, faço uma doação aí, você me coloca como arcebispo. Porque ser arcebispo era altamente lucrativo. Ele tinha terras, muitas terras, ele recebia impostos dessas terras, ele às vezes recebia doações de alguém que queria ficar poucos segundos no purgatório. Eu queria um jeito da minha alma queimar pouco. Bom, então vou doar aí uma parte da minha terra para a igreja. E aquele arcebispo então ganhava mais terras e mais terras. Então muitas pessoas compravam. Então o Papa está dizendo, ó, eu vou me submeter aí à investidura leiga, ou seja, o imperador vai poder escolher os bispos e arcebispos, mas só não pode ser com compra, ok? O texto prossegue. Mas, por outro lado, o mesmo sínodo declarou que, a partir daquele momento, investiduras leigas não seriam aceitas e que quem desobedecesse a esse decreto seria excomungado. Por diversas circunstâncias, prosseguindo. Por diversas circunstâncias, Henrique V demorou 3 anos até poder enfrentar o desafio que o Papa lhe lançava. Mas, ao fim deste prazo, ele invadiu a Itália e o Papa se viu forçado a chegar a um acordo com o imperador, pois nenhum dos seus aliados militares acudiu à sua ajuda. Uma pausa. Lembre-se que o Papa tinha um exército, mas o exército dele era pequeno. Normalmente ele pedia ajuda dos bárbaros, de outros exércitos. E nesse caso ninguém quis ajudar o Papa. O comentário prossegue. Neste caso, o que Henrique V propunha era simplesmente que, se o Papa e a Igreja estivessem dispostos a renunciar a todos os privilégios feudais que os prelados tinham, o imperador abandonaria toda a pretensão ao direito da investidura, que ficaria exclusivamente em mãos eclesiásticas. O que era abrir mão desses privilégios, né? Era pegar, vamos dizer, aqueles impostos de terras que ele recolhia, tá bom? Pressionado pela situação difícil, o Papa Pascoal concordou com a única salvaguarda que o patrimônio de São Pedro ficaria nas mãos da Igreja Romana. Além disto, o Papa coroaria Henrique imperador, como era de se esperar. Este acordo provocou uma reação violenta entre os prelados, que se viam despojados de todo o seu poder temporal. Ou seja, eles, muitos que trabalhavam para a Igreja Católica, como bispos, que tinham suas terras também, eles tiveram que entregar. E aí eles vão ficar revoltados, né? Por que nós temos que entregar e o Papa e a Igreja Católica não? Não só aqueles bens que eles tinham comprado. Não faltou quem lançasse no rosto do Papa a liberalidade com que tinha disposto dos privilégios dos outros enquanto conservava os seus. Para cúmulo dos males, o povo de Roma, ao ver que o Papa estava sofrendo violência, se sublevou e Henrique abandonou a cidade, levando Pascal e vários cardeais e bispos prisioneiros. Ou seja, o Papa foi prisioneiro. O pontífice, então, tentou resistir ao imperador, mas poucos meses depois se rendeu e declarou que, para salvar a igreja de mais humilhações, ele estava disposto a fazer o que não faria para salvar sua própria vida. Henrique, então, levou o Papa de volta para Roma, onde ele foi coroado na igreja de São Pedro
a portas fechadas por medo do povo romano, porque se todo o povo se revolta, a coisa ficava feia, né? O poder do Papa fez com que Henrique IV caísse em desgraça a ponto dos seus filhos se rebelarem e ele perdeu o reino. Esse evento pode ser retratado como o ápice do poder papal. Henrique V também não terá boa relação com o papado. A forma de se relacionar dos reis e dos papas nos ensinam o porquê da verdadeira Igreja de Jesus estar escondida. Pausa aqui. Nós veremos que nós estamos agora no ano 1104, né? Nós veremos que em cerca de 50, 60 anos, a Igreja Católica vai encontrar igrejas anabatistas que eles pensavam que tinham sido mortos, tá bom? E aí nós veremos como eles vão perseguir, né? Ou seja, a igreja nesse período ela está escondida, tinha que viver em montanhas, não podia viver em cidades, porque em cidades o Papa logo falava para o imperador ou o rei, quem era responsável por aquela cidade, que ele tinha que ajudar a acabar com essa igreja, que eles chamavam de hereges, por não aceitarem o batismo de recém-nascido. Lembre-se que a Igreja Católica, no ano 411, ela decretou, foi Agostinho de Hipona, decretou a morte de todas as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Eu falo o seguinte, o apóstolo Paulo falou que haveria apostasia, mas você conhecendo a história, mesmo assim, você apostatar da fé pelas doutrinas dessa instituição é muita cegueira espiritual. O indivíduo não pode estar vendo nada. Aqueles cristãos que estavam lá naquela Assembleia de Deus, que pediram a bênção ao Papa, esses cristãos não conhecem nada de história, não sabem quem é o Papa. Também, nessa mesma época que o Papa esteve aqui no Rio de Janeiro, ele fez, acho que aqui na região de Guaratiba, fizeram lá um encontro, e vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar um evangélico lá no encontro católico com um cartaz, né, chamando o Papa de Santo Padre e pedindo que ele ore para ele no Brasil. No cartaz ainda dizia: sou evangélico, mas te amo, e peço a sua bênção para o Brasil. Quer dizer, que evangélico é esse? Porque essa instituição ela é pagã desde que ela nasceu. Então você vai receber a bênção de uma instituição pagã. É isso que vai estar acontecendo, né? O texto prossegue. Encontrando essas igrejas anabatistas, a Igreja Católica será implacável e exigirá de todos os reis que persigam os, entre aspas, hereges em todos os reinos da Europa. Quem não obedecesse seria privado do paraíso. Ele excomungava e dizia que a alma dele ia ficar no purgatório, né? Então, os reis acabavam que eles eram pressionados e tinham que perseguir. Nós veremos casos de reis que eles não perseguiam os anabatistas, e o Papa ficava perseguindo ele e ameaçando ele. Então, ele vai usar realmente essa doutrina pagã do purgatório para tentar convencer os reis a acabarem com essa igreja. Isso não tem justificativa. O Papa João Paulo II pediu perdão pela Inquisição, por essas mortes, mas isso não tem justificativa. Essa não é uma atitude aceitável de um cristão, nem de um ser humano. Como eu disse, o Império Romano não fazia as coisas que os católicos vão fazer a partir de agora, como nós veremos.